Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos juntos louvar a Deus. Jesus, tu és a fonte da qual quero beber. Jesus, tu és o Deus a quem quero obedecer. Tuas palavras de vida eterna mudaram o meu ser, e tudo aquilo que fui jamais quero vir a ser outra vez. O teu amor mudou todo meu ser. O teu amor mudou meu viver. E quando eu duvidar que o teu amor é assim e que na cruz tu morreste por mim, oh Deus, faz-me lembrar do quanto preciso de ti. Jesus, tu és a fonte da qual quero beber. Jesus, tu és o Deus a quem quero obedecer. Tuas palavras de vida eterna mudaram o meu ser, e tudo aquilo que fui jamais quero vir a ser outra vez. O teu amor mudou todo o meu ser. O teu amor mudou meu viver.
Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Nuno Santos e desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e de partilhar convosco aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que aquilo que eu vos vou ler e que preparei seja de bênção tão grande como foi para mim a preparar. O título da mensagem que eu quero partilhar convosco é Os Improváveis. Deixem-me ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu sempre que leio esta passagem, mesmo faz-me pensar muito na forma de Deus agir. E a Bíblia, vocês sabem que está repleta de exemplos de pessoas improváveis que foram usadas por Deus para deixar uma marca na história. E Deus tem feito isto desde Adão até aos dias de hoje. Deixem-me dar alguns exemplos disso mesmo. Abraão e Sara, um casal estéril que foi convidado a serem pais do povo de Deus. David, um filho esquecido que foi convidado a ser rei do povo de Israel. Samuel, filho de uma estéril, que inaugurou um novo tempo em Israel. Maria, uma adolescente virgem que foi escolhida para gerar o nosso Salvador. Paulo, um religioso extremista que virou um pregador aos gentios. E um menino desconhecido, cujo lanche virou uma refeição de multidões. Então, desde já, quero-vos deixar este pensamento que é: eu não sei qual é a tua história de vida, mas de uma coisa eu tenho a certeza. Se Jesus entrou nela, então também tu estás na lista de pessoas improváveis que Deus usará para marcar esta geração. Vivemos dias difíceis, mas é nestes momentos mais críticos que Deus ama usar o improvável para se revelar ao mundo. O mundo perdido foi redimido por uma solução já de si pouco provável. De repente, depois de um silêncio de cerca de 400 anos e de muitos milénios de espera pelo Messias, Deus anuncia a uma jovem virgem que ela seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias. E era algo tão improvável que os próprios opositores de Jesus, ao ouvirem a respeito das suas obras, diziam: pode vir algo bom de Nazaré? Não é este o filho de José? Então, se tu estás a viver uma situação onde precisas de alguma forma de uma intervenção divina, prepara-te para seres mais um neste exército de improváveis do reino de Deus. Agora deixa-me falar um pouco do processo como seleção que Deus usa com as pessoas que são improváveis. O primeiro ponto que eu tenho para vocês é que improváveis são escolhidos por Ele. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Nós vivemos num mundo e sabemos que cada grupo social hoje em dia tem as suas convicções, que na maioria das vezes geram preconceitos e desprezo a alguns. E toda essa forma de agir para com o nosso semelhante começou desde que o pecado entrou no mundo. Desde então, pessoas são desprezadas, seja pelo género que possuem, pela profissão que exercem, pela conta bancária que têm ou pela escolaridade que não têm, entre muitas outras coisas. Para o mundo, o ser bem-sucedido e com um grau de influência numa sociedade passa por estes critérios. Mas para o nosso Criador de todas as coisas, Ele pensa e age de uma forma totalmente diferente. Ele procura e Ele escolhe sempre pessoas e lugares insignificantes aos olhos humanos para que marquem a história onde estão inseridas. Homens e sociedades prepotentes acabam por ser derrotadas através de instrumentos divinos desprezíveis aos olhos humanos. As batalhas para as quais Deus convocou seu povo sempre foram vencidas não pela sua capacidade numérica ou pela sua força,
mas com a obediência de um povo que sabia da sua fragilidade, mas que também reconhecia o poder sobrenatural de quem o comandava. No texto que lemos, diz que Deus escolheu os improváveis para estabelecer o seu reino. Deus começa um povo já de uma maneira muito pouco provável, escolhendo um casal que não podia ter filhos, e a partir da linhagem deles nasce Jesus. E quando nós estudamos a linhagem de Jesus, percebemos que dentro dela há muitos improváveis. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, aqueles que multiplicariam o reino de Deus, mais uma vez ele escolhe homens improváveis, homens comuns, e deixa de fora os mais cotados e aqueles que seriam os mais previsíveis. Tu que olhas para toda esta situação atual e olhas para as tuas possibilidades, prepara-te. Tu és um escolhido para fazer a diferença e revelar Deus a tantos órfãos aqui na Terra. Independente de quem somos e daquilo que nós já fizemos, quando acolhemos Jesus, Deus escolhe-nos para a sua glória. Então deixa de Deus usar as tuas improbabilidades para que esse mundo seja impactuado por Ele. O facto de Deus te escolher deve gerar em ti um tal constrangimento que te deve levar a decidir utilizar a tua vida para o seu serviço. São transformados por Ele é o meu segundo ponto. Improváveis são transformados por Ele. 1 Coríntios 1:26 diz-nos: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Deus escolhe-nos quando somos improváveis para tal grande missão, mas Ele também nos transforma em pessoas que Ele próprio planeou que seríamos quando nos criou. É literalmente um resgate. O texto faz-nos um convite a lembrarmos de como nós éramos quando Deus nos escolheu para o seu reino e para a sua obra. E se o texto nos convida a lembrar, é porque de alguma forma nós já fomos transformados em novas criaturas. É sempre muito bonito e muito agradável quando ouvimos testemunhos de alguém e ficamos admirados, porque se eles não fossem contados, não poderíamos imaginar o que essas pessoas passaram, nem as situações difíceis pelas quais atravessaram. Então a transformação que Deus faz nos improváveis, se não for contada, fica difícil de ser imaginada. Se olharmos apenas para aquelas que são as nossas possibilidades, nunca seremos uma geração de improváveis, experimentando e dispostos a revelar o Deus do impossível. Só os transformados por Deus conseguem continuar no reino, apesar, ainda assim, de serem improváveis. Os transformados crescem no conhecimento de Deus e, quando percebem, estão em lugares e posições nunca imaginados por eles. David relata isso mesmo na sua oração, quando Deus responde dizendo que ele não vai construir o templo, mas derrama sobre ele uma promessa que humanamente ele não merecia nem tinha capacidade de realizar. Nós somos improváveis, mas também, por outro lado, somos convidados a ser transformados de órfãos a filhos amados, de gagos a líderes, de mentirosos a íntegros, de estéreis a férteis, de doentes a curados. Nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. A última palavra de Deus para a nossa vida é transformação. Não nos podemos esquecer que o facto de sermos transformados por Deus não nos dá o direito de acharmos que o merecemos ou que o conquistamos. Nós sempre seremos os improváveis que foram transformados pelo Pai. O terceiro ponto que eu quero partilhar convosco é que improváveis são capacitados por Ele. 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz-nos: porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. E repito, por iniciativa dele, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós estamos em Cristo e por meio dele podemos impactuar o mundo onde vivemos. Somos capacitados por ele para que o seu reino seja revelado aqui na Terra. O céu, o lugar que todos nós almejamos, precisa ser revelado aqui. Por isso Deus capacita-nos para agirmos na Terra como tudo é no céu. Não estamos a ser capacitados nem para acabar com a fome, nem com a injustiça, nem com a corrupção, nem com a violência. Estamos, isso sim, capacitados para libertar sobre a Terra o ambiente do céu. Essa terra será destruída por causa do pecado e da liderança de Satanás. O mundo está podre com o diabo, por isso nós estamos aqui para sinalizar o novo céu e a nova terra.
Toda vez que Deus intervém na terra, não é para mudar esta, mas para que o possamos desejar cada dia mais. Com Ele teremos muito mais do que aquilo que o mundo nos oferece. Jesus diz que se buscarmos o seu reino em primeiro lugar, teremos todas as nossas necessidades supridas. Jesus convida-nos a abençoar os inimigos, a mostrar as nossas fragilidades e dores e convida-nos a andar com os improváveis, porque é assim o ambiente no céu. Deus escolhe os improváveis, transforma-os em seus filhos amados e agora também capacita-os para revelar o ambiente do céu, nos lugares onde estão e para que pessoas o desejem. Essa capacitação é para todos aqueles que estão em Cristo. Em Joel 2, 28 e 29 nós lemos: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias." No reino de Deus não há exceção de pessoas, todos nós sabemos, e muito menos para participar na sua missão. No mundo há muitos critérios para desfrutar do melhor, mas no reino de Deus Ele simplesmente capacita aqueles que são improváveis. Crianças vão profetizar. Os velhos, que já viram tantas dificuldades, vão sonhar. Os jovens, tão imaturos, terão visões e os servos que nada tinham direito receberão a presença do Espírito Santo em suas vidas. Precisamos abandonar as nossas mentes religiosas que tanto nos atrapalham no acreditar da capacitação libertada para cada um de nós através do Espírito Santo. Em jeito de conclusão, deixa-me dizer que nos tempos que correm, que nós cristãos, aos olhos do mundo, somos insignificantes, ignorantes, fanáticos, tontos, ingênuos e tantos outros elogios, o importante é sabermos quem somos em Deus e por que estamos aqui. Diante do caos do mundo, não podemos parar diante daquilo que as pessoas nos dizem. Precisamos de crer que fomos escolhidos, transformados e capacitados porque Deus ama usar os improváveis para revelar a sua glória. A missão para a qual estamos destinados é cumprida pelos anónimos. É por gente como eu e como tu. A Bíblia está repleta de gente improvável que trouxe o céu à terra apenas porque estava com Deus. Hoje, em pleno ano de 2022, Deus continua a usar pessoas improváveis como eu e tu. E qual será a nossa resposta perante isto? O mundo está caótico, mas a responsabilidade de revelar um novo céu e uma nova terra está nas mãos dos improváveis do reino de Deus. Os improváveis são apenas uma amostra grátis para que muitas pessoas também elas participem no reino de Deus. Se tu de alguma forma sentes que não tens nada para oferecer a este reino, que o teu passado te impede de fazer alguma coisa, ou já não tens idade, ou seja lá o que for, que tu entendas ser um impedimento para ser escolhido, então tu és o candidato perfeito para fazer as mais bonitas, surpreendentes e milagrosas coisas para Deus. Se te consideras alguém fora dos padrões normais, ou se alguém te falou disso de uma forma negativa, não deixes que isso te impeça daquilo que Deus pode fazer através de ti. Por seres assim mesmo, essa pode ser a grande oportunidade que Deus te deu para levares o seu nome bem longe. Queres que te diga uma vantagem em seres um improvável? Os improváveis creem muito mais em Deus do que neles mesmos. E isto é uma enorme vantagem. Deus utiliza circunstâncias improváveis, meios incertos, estratégias insignificantes e oportunidades pequenas para revolucionar a nossa vida e impactuar aqueles que estão à nossa volta. Eu, pessoalmente, prefiro escolher a improbabilidade de Deus para viver um milagre do que comprar a expectativa das pessoas. A expectativa de Deus a nosso respeito é muito maior do que aquilo que nós próprios acreditamos ser possível. Deus vos abençoe, espero que tenha sido de tanta bênção como foi para mim preparar esta mensagem. Boa noite. Tempo abençoado, nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.